Valeu. Alô, Brasil! O Adriano Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós-goleada do Atlético de Madrid no Real Madrid. Pela primeira vez desde 1950, o Atlético de Madrid faz 5 gols no Real Madrid. Alguns anos atrás fez um 4-0, fez 4-2 na Copa do Rei em 2024. Mas 5 gols mesmo o Atlético de Madrid não fazia desde 1950, quando fez 5-1 no Real Madrid. Mas antes de saber tudo sobre o jogo, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. 270 inscritos, daqui a pouco chegamos nos 300, conto com a colaboração de todos vocês. Xabi Alonso foi para o jogo com a mudança ali para encaixar o Jude Bellingham, né? Ele tira o Maston Tuno para colocar o Jude Bellingham. E aí eu acho que foi um dos erros do Xabi Alonso, porque colocou o Jude Bellingham sem ritmo. O Jude Bellingham, principalmente no primeiro tempo, não viu a cor da bola, mal conseguia participar, sofrendo também com a adaptação tática do Xabi Alonso. E aí mexe um pouco com o Arda Güler, tudo. Então, o Xabi Alonso começou com essa ideia, foi a campo com Carvajal, Militão, Ruizen e Carreiras, aquela defesa que parece que vai ser a temporada inteira. Tchouaméni, Valverde, Arda Güler e Jude Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior na frente. Mas a entrada do Jude Bellingham parece que deixou o time um pouco caótico, alguns jogadores não sabiam muito bem o que fazer, principalmente na fase ofensiva. E aí foi custando. O Real Madrid também abriu mão de algumas coisas durante o jogo, que foi a pressão alta, a posse de bola, que o Real Madrid tinha tendo nos outros jogos, independente do adversário. Hoje não, então o Atlético de Madrid começou muito em cima do Real Madrid, principalmente nos primeiros 20 minutos, faz 1-0 com o Sorloth, então é tudo é um Real Madrid muito mal. Depois dos 20 minutos, depois sofre 1-0, o Real Madrid começa ali a ter um pouco mais da bola, atuar mais em transições e aí vira o jogo. Mas é o Real Madrid que não viu a cor da bola. Mas eu queria destacar uma coisa que eu fiquei até bem preocupado para o futuro da temporada, que é como a bola aérea do Real Madrid é um Deus me acuda. Todos os cruzamentos ali do Koke, do Simeone, foram um problema muito grande para o Real Madrid. Todas ali ou saia gol, ou vinha lance de perigo. O Lenglet chegou a empatar o jogo ali por volta dos 43, antes do gol do Sorloth, né? O Lenglet chegou a empatar a partida, mas a bola bateu no braço dele. Então, assim, o Real Madrid que não conseguia marcar os cruzamentos do Atlético de Madrid, estava sofrendo muito. E aí eu realmente fiquei bem preocupado, apesar que o Real Madrid, foi anunciado que o Real Madrid contratou um analista, um auxiliar técnico para focar na bola parada defensiva e ofensiva. Então talvez seja um ponto que o Real Madrid precise melhorar muito durante a temporada. Mas é bem preocupante o jogo do Real Madrid hoje. Sobre o Jude Bellingham, não vi sentido nenhum. O Jude Bellingham voltou a ser relacionado no sábado passado. E aí já hoje foi titular um jogo tão importante e jogou tantos minutos, mas assim, eu não vi tanto sentido. E ele claramente está sem ritmo de jogo, né? Você viu que o Jude Bellingham estava sem ritmo de jogo, a rotação do Real Madrid foi muito mal. E eu não entendi muito, eu acho que o Xabi Alonso foi muito na hierarquia, aquela famosa hierarquia do Carlo Ancelotti. Acho que o Xabi Alonso hoje abriu mão do time que ele estava colocando em campo para focar também na hierarquia. Outra coisa que eu queria destacar aí, foi muito preocupante também como o Real Madrid mentalmente não entrou no jogo. O Real Madrid mentalmente estava abatido, perdendo divididas. O Valverde e o Tchouaméni errando passes de 5 metros, um do lado do outro, assim, passes errados. Então, mentalmente, o Real Madrid não entrou em campo. E aí, depois do 3-2 do pênalti do Julián Álvares, né, que o Arda Güler comete pênalti. Acho, às vezes, essas marcações eu não gosto tanto, mas eu achei um pênalti bem marcado. É o risco, o Arda Güler assumiu o risco, então achei bem marcado. A arbitragem não foi 100% hoje, eu acho que a arbitragem deixou de expulsar o Sorloth depois do gol de empate, apesar que eu fiquei, até comentei com um amigo meu, que fiquei feliz que o Sorloth não foi expulso por ter ido comemorar na torcida, mas o regulamento diz ao contrário, então pelo regulamento o Sorloth deveria ter sido expulso, mas eu acho que é uma expulsão que eu fico feliz quando não acontece, porque os jogadores realmente podem ir abraçar o torcedor na hora do gol, eu não sou contra isso. Mas aí depois do terceiro gol, o Real Madrid colapsou, não conseguiu mais criar, não conseguiu chutar no gol, não conseguiu ter tanto a bola. E aí o Atlético de Madrid deitou e rolou. Antes do quarto gol do Julián Álvares de falta, acho que é o Solati que perde um gol que o Tibu pega e fica sentindo o braço ali, minutos antes do gol de falta. Então é um Atlético de Madrid que dominou o Real Madrid em todas as facetas do campo. Físicas, mental, tática.
e coletiva. Então o Atlético de Madrid hoje mereceu muito a vitória. O Xabi Alonso depois tentou mudar, colocou o Gonçalo, colocou o Márcio Antunes, o Camavinga, e aí traz o Tchouaméni para a defesa, mas nada funcionou. O Real Madrid já no final do jogo não chuta no gol, não dá trabalho ao Oblak. O Márcio Antunes no final ali tem um entreveiro porque chuta a bola na arquibancada, e aí gera um pouquinho de confusão. Mas é isso, as mudanças do Xabi Alonso não fizeram efeito. E qual a moral do jogo de hoje? É que o Real Madrid vinha crescendo, o Real Madrid vinha tendo atuações até convincentes, como foi contra o Levante, contra o Espanhol. Mas o Real Madrid não está pronto, assim, para os grandes jogos. É o Real Madrid que não está pronto, é o Real Madrid que sofre ainda muito. Então, vem partidas importantes agora no próximo mês. Então, é o Real Madrid que o Xabi Alonso deve entender onde errou na partida de hoje, para que não venha a acontecer em partidas contra o Liverpool, contra a Juventus, contra o próprio Barcelona daqui a um mês, né? O clássico vai acontecer dia 26 de outubro, então menos de um mês para Real Madrid e Barcelona, então é um confronto importante. O Real Madrid deve perder a liderança amanhã, já que o Barcelona vai a campo. O Barcelona deve vencer o jogo contra a Real Sociedade, então é um Real Madrid que mostrou que não está pronto. Coletivamente e fisicamente eu acho que ainda tem margem para melhora, então é um pouco preocupante. O Xabi Alonso até falou, né? Olha, a gente o trabalho está evoluindo, mas a gente sabia que as dificuldades uma hora ou outra iam aparecer. Sobre o confronto contra o Simeone, desde que ele assumiu o Atlético de Madrid, há 14 anos, né? Eu falei ontem como tem sido difícil os confrontos com o Atlético de Madrid. Hoje o Simeone conseguiu a sua nona vitória contra o Real Madrid em jogos em casa, né? Entre Calderón e Wanda Metropolitano. O Real Madrid não vence o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol desde 2022, 2023, quando o Real Madrid vence lá no Wanda Metropolitano, e eu não me recordo do jogo como foi no Bernabéu, mas desde aquela temporada o Real Madrid não tem vencido o Atlético de Madrid em La Liga. Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. O Real Madrid vai a campo na terça-feira, vai ao Afeganistão enfrentar o Kairat. Então, durante a semana, depois do jogo, eu trago vídeos para vocês. É isso, curte, comenta, compartilha e segue a gente aqui no canal. Valeu!